Cá estamos nós com a segunda videoaula da 7ª semana, que está voltada para a análise do conto, né? Queria explicar somente um aspecto dessa organização do curso, porque eu acho que vai ser importante para essa aula e para a aula seguinte, né? Em geral, um curso de literatura, ele versa sobretudo sobre teoria, né? Mas eu não quis me abster desse contingente, ou desse componente prático da análise da literatura. Ou seja, a gente poderia falar sobre a história do conto, sobre os elementos do conto. Salvo engano, a gente passou aqui um tempão lendo sobre a teoria do Piglia, ou pensando sobre as relações entre contar histórias e conto, Walter Benjamin sobre o conto. Tudo isso é super pertinente, mas eu sempre fiquei preocupado com a ideia, tá, mas e se eu me deparar com um conto? Como é que eu vou analisar esse conto? E na videoaula passada eu tentei fazer isso com romance, ou seja, se eu tenho um romance em mãos e quero analisá-lo, o que eu preciso fazer? Aí a ideia principal na aula passada era, eu posso fazer um recorte. E se um dia eu quiser, eu posso tentar uma síntese desse romance, que é uma análise de todos os elementos do romance combinados. Bom, diante disso, a gente vai ver nessa videoaula quais são os aspectos ou o que eu devo fazer quando eu tenho um conto nas mãos e eu quero analisar esse conto. Vou trazer aqui uma citação da Ana Paula Pacheco, que vocês já conhecem, romancista, professora que foi entrevistada na Semana do Romance, aspas para Ana Paula Pacheco. Ainda que possa conter também um riso sobre si mesmo, o caso exemplar que se conta e, em alguma medida, delator daquele que o enuncia. A voz da cidade enfrenta a brutalidade do sertanejo com a estampa da diferença inacessível. A alternativa esclarecedora e posta de lado, Damásio dissolveria com um pingo no i, pressupondo-se a necessidade de outra violência, esta superior, amparada na intangibilidade do espírito. Ana Paula Pacheco, nessa citação aqui, está analisando um aspecto do conto O Famigerado, do livro Primeiras Histórias, do Guimarães Rosa. Ela está chamando a atenção para uma dialética curiosa, não sei se vocês se lembram do conto. Um jagunço chega, um jagunço mais velho, ele tem outros 2 jagunços com ele, e alguém lá no lugar onde o jagunço mora chamou ele de famigerado. Só que esse jagunço não é letrado, então a pergunta que ele faz para o médico com o qual ele vai tirar a dúvida sobre o que seja famigerado é uma pergunta meio cômica, porque ele vai falar assim, eu não sei se o senhor podia me dizer o que é o famigerado, ele não sabe falar a palavra famigerado. Essa dialética é que a Ana Paula está tentando flagrar aqui. Por um lado, o jagunço poderia sacar a arma e exterminar o médico que está lá tirando a dúvida. Por outro lado, o médico tem sobre o jagunço uma espécie de ascensão que se constrói simbolicamente dentro do conto, né? Esse tipo de análise é uma análise muito exemplar do que nós podemos fazer pelo conto, ou seja, a gente pode pegar, tal como Cortázar falou, que o conto é uma expressão profunda de uma determinada representação da realidade, o crítico também pode fazer uma análise muito profunda a partir da realização do conto, porque ele vai encontrar essa profundidade dentro do conto, porque o conto é capaz de fazer isso em relação à matéria que ele representa. Bom, nós vimos lá, e eu vou retomar aqui, que o conto é uma forma narrativa mais intensa do que extensa, enquanto o romance é uma forma narrativa mais extensa do que intensa. Nesse sentido, o conto tem um caráter concentrado e, na maior parte das vezes, ele dá a ver o seu sentido geral, ou o seu mecanismo de funcionamento, ou o seu princípio organizacional ou estrutural. Dizendo de maneira comparativa ao que nós fizemos na videoaula passada, se o romance dificulta que nós façamos sobre ele alguma síntese, o conto, pelo contrário, por seu caráter concentrado, seu caráter incisivo, ele nos permite que nós queiramos e façamos uma síntese sobre ele. Ele, em geral, apresenta com mais facilidade o seu mecanismo. Isso tem a ver basicamente com a sua unicidade composicional, ou seja, lembre também daquela formulação da Gottlieb, né? O conto é um arco narrativo, ou 2, mas não mais do que isso. Ele traz poucos arcos narrativos, ele traz uma unidade de ação muito clara. Porque o conto traz essa unicidade de tempo, de ação, de narração, ele tende a aceitar sínteses da leitura crítica de maneira mais fácil do que no romance. Além das instâncias narrativas que nós já vimos sobre o conto, né?
além das instâncias narrativas, nós já vimos sobre o conto como narrador, enredo, personagem, etc, etc. Há pelo menos 2 instâncias que são decisivas no conto e que são menos decisivas em narrativas mais extensas, como o romance. A primeira delas é a reviravolta, ou ponto de virada, ou plot twist, que algumas pessoas, sobretudo escritores contemporâneos, dizem que é decisivo para o conto, né? Nós já vimos com o Ricardo Piglia aqui que muitas vezes esse plot twist é simplesmente a entrada da segunda história que o conto conta ao mesmo tempo dentro da primeira história. Então, é muito importante esse plot twist para o conto porque ele revela o discurso ou a história subjacente. Ele revela a lógica subjacente e com isso torna o conto mais denso, mais espesso, mais profundo. O outro aspecto do conto que não é tão forte no romance e que aqui muitas vezes é decisivo é o tom ou a ambiência. Ou seja, você não sabe exatamente o que é, mas existe um certo clima no conto, né? Uma certa ambiência no conto, uma certa cor no conto. Isso no romance varia muito mais. Em um romance muitas vezes tem várias ambiências, né? Tem várias cores, tem vários tons, tem vários momentos. Lembre-se sempre que o conto trabalha com a unicidade de ação, unicidade de arco narrador. E por conta dessa unicidade, o tom ou a ambiência do conto é muito mais característico. Outro aspecto que eu queria comentar, e que também diferencia o conto do romance, lembra quando eu estava falando sobre os tipos de romance, romance histórico, romance de formação, romance psicológico, romance de tese, etc, etc? Eu falei assim, olha, mas as categorias, as taxonomias, as formas de categorizar o romance são sempre meio escorregadias, porque o romance é uma forma extensa e eventualmente ele vai apresentar mais de uma classificação. Bom, no caso do conto, a tipologia é mais aderente à forma ficcional, ou seja, eu sou capaz de classificar o conto de maneira mais tranquila. Já vou avisar uma coisa aqui que talvez seja importante. O exercício classificatório, ele só é importante se ele for gerar produtos críticos, né? Ou seja, você está classificando aquilo para estabelecer comparações, ou você está classificando aquilo para identificar certos aspectos, né? A classificação só pela classificação, ela é relativamente inócua, mas ela serve quando aquilo for um caminho crítico que você escolheu para a leitura daquela forma. Fecho parênteses aqui. No caso do conto, a tipologia é muito mais adequada do que no caso do romance. Então, por exemplo, quando eu falo em conto psicológico, eu sei que aquele conto vai estar voltado para as reflexões, para as indagações, para a consciência, para as dores, para os sentires de uma determinada personagem, ou narrador, ou narradora, etc, etc. Quando eu falo de conto de horror, eu sei que aquele conto vai produzir aquele efeito específico do horror. Não sei se vocês sabem disso, né? Que o horror é aquele efeito que nos lembra do tempo em que nós morávamos no mato e tal, que não tinha civilização, e que o medo fazia com que a gente arrepiasse o cabelo. Essa é a diferença do horror para o terror, né? Ou seja, o horror é aquilo que você sente quase um frio na espinha, assim, de medo do que virá e tal. O conto de horror consegue reproduzir esse efeito e pode ser classificado assim, de maneira muito mais clara do que o romance. Então é importante ter isso em mente. A facilidade de classificação dos contos é muito maior, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui de grandes leitores de conto, assim como eu fiz no caso do romance, que podem servir de balizas para nós quando nós formos nos aproximar de um conto ou quando a gente decidir fazer uma leitura crítica de um conto. O primeiro dele é o John Gladstone, nesse livro Por um Novo Machado de Assis. Ele analisa muito adequadamente, muito apuradamente os contos do Machado, sobretudo na proposta de que o Papéis Avulsos seria uma espécie de memórias póstumas de Brás Cubas para o conto, né? Então ele vai analisar a leitura dos contos e comparar construções análogas entre os contos, né? Mostrar como uma certa modernidade no Machado de Assis chegou nos contos à altura de Papéis Avulsos. O segundo livro, que eu já citei aqui na epígrafe, é O Lugar do Mito, da Ana Paula Pacheco, em que ele analisa os contos de primeiras histórias, sempre procurando enquadrar as relações entre mito e realidade, as relações entre violência real, né, prática, e violência simbólica, e como isso está equilibrado naquela obra-prima do Guimarães Rosa, que é Primeiras Histórias, né? Então, a partir de uma perspectiva materialista, ela está tentando entender como que aqueles contos se relacionam com a sociedade da qual aqueles contos derivam, né? Lembrando aqui, já falei isso na semana passada, nunca de maneira especular, mas sempre tentando encontrar um princípio de mediação adequado para fazer essas comparações.
Um terceiro exemplo aqui, já citado na aula de contos, mas que precisa ser recitado aqui, é o Valiz de Cronópio, do Júlio Cortázar, ou Formas Breves, do Ricardo Piglia, ambos citados lá atrás, né? Não só por trazerem leituras interessantes de contos e de contistas, mas também por trazerem formulações teóricas muito adequadas sobre o conto, né? Lembrem que o Piglia, eu estou repetindo aqui, mas é importante porque isso é bom frisar na cabeça de vocês, lembrem que o Piglia é aquele que fez aquela comparação entre o boxe, né? Ou seja, o conto é uma corrida de 100 metros, o romance é uma maratona, o conto é uma luta vencida por nocaute, o romance é uma luta vencida por pontos. Ou aquela analogia da foto moderna, né? Ou seja, o conto é uma forma que, ao reduzir, expande aquilo que está sendo representado. E o Piglia, eu vou me abster de repetir tudo porque nós passamos toda uma videoaula falando sobre ele, mas é aquele que diz que um conto sempre conta duas histórias, e a partir disso, enfim, diferencia conto clássico, conto moderno, faz uma série de desdobramentos dessa formulação. Por fim, não poderia sair sem citar o André Joly, com o seu livro Forma Simples, que é um dos grandes pioneiros na leitura do conto, né? Ou seja, a ideia de princípio estrutural uno vem do Joly e a ideia de unicidade do conto vem do Joly. Ou seja, nós vimos aqui na aula, né? Aquela ideia de o conto precisa ter a forma precisa ter uma unidade de extensão, que estava lá no Edgar Allan Poe da Filosofia da Composição. Isso é uma formulação feita pelo Poe para um poema, né? Agora, o Joly fala, não, mas essa formulação que o Poe fez para um poema sobre a unidade de recepção do texto, ela precisa ser considerada também para pensarmos as narrativas breves. Então, esse livro é um livro paradigmático para o estudo do conto. Por último, mas não menos importante, eu queria indicar que justamente, vejam como é quase o oposto do romance, justamente por sua concisão, o conto, as análises do conto tendem a incidir mais facilmente sobre a linguagem do conto. Ou seja, justamente porque é conciso, porque a linguagem é apurada, porque o conto não pode te perder por algumas páginas, como eu disse aqui na aula de contos, o conto precisa que a sua linguagem esteja mais tensionada possível. E isso, não raras vezes, desperta a curiosidade do analista, que vai tentar entender como que a linguagem do conto funciona. Não é incomum que se analisem as linguagens do conto. E aí, a partir disso, existe uma formulação que eu gosto muito de fazer com os meus alunos, que eu queria trazer para vocês, que é essa. O conto é uma espécie de poesia da prosa, né? Ou seja, ele tem a mesma tensão da poesia, ele trabalha no mesmo rigor da poesia, só que ele está fazendo prosa, ele está contando uma história. E é por isso que os analistas e os teóricos acabam olhando para o conto e pensando como que essa linguagem funciona, como é que esse ritmo aqui funciona, que tipo de ritmo ele imprime, como que ele constrói e corta o tempo, né? Por exemplo, nos contos do Rubem Fonseca, em que o tempo é cortado quase como se fosse uma faca, assim, que você vê passagens de tempo enorme de uma frase para outra. Esse tipo de atenção tem a ver com o rigor e com a concisão com a qual o conto é escrito. Muito obrigado pela atenção. Acesse os monitores, acesse o professor, reveja a aula, consulte os materiais base. Havendo qualquer dúvida, chegue até um desses pontos de contato, nós estamos sempre à disposição de vocês. Um grande abraço e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.